Olá, meus amigos da TV Impacto e do Jornal O Impacto, de volta hoje aqui para nós completarmos aquela nossa rodada de entrevista com os candidatos a reitor da UFOP em Santarém. Claro que foi um trabalho que nós iniciamos e temos hoje o prazer de concluir, com o objetivo de levar à sociedade, principalmente a acadêmica, né, as propostas, as ideias dos pretensos reitores, hoje candidatos já homologados todos, eleição do dia 5 de dezembro, já estão em plena campanha, por isso a gente nem vai tomar muito tempo aqui do candidato. Bem-vindo ao nosso programa. Hoje aqui a entrevista é com o professor Anselmo Colares. Inicialmente é aquela apresentação que, aliás, o senhor leva um pouco de vantagem, né? Porque já é um nome mais conhecido, há muito tempo atuou no rádio, na televisão, no jornalismo e na área de educação também. Então, tem aqueles que não sabem quem é o professor Anselmo Colares. De repente essa geração aí das novas tecnologias, exatamente, a gente já está no outro ponto, né, Oswaldo? Uma satisfação, estar sendo aqui entrevistado por você, os colegas aqui, que, como você disse, a gente já teve essa militância nesse campo. Depois eu tomei a decisão de ir para a educação, fui em busca da minha qualificação. Acho que a gente, tudo que a gente faz na vida, a gente está buscando sempre ocupar o máximo dos espaços, né? Não é à toa que hoje eu me apresento como candidato a reitor da nossa universidade, por entender que eu me preparei ao longo da vida, que eu me qualifiquei, e eu não posso ficar omisso diante de uma situação, inclusive num contexto difícil nacional que vamos viver, e num contexto difícil também da nossa própria universidade. Mas como eu estou lá dentro acompanhando, eu sei que é possível tomar medidas para equacionar os problemas. E é por isso que eu me apresento como candidato a reitor, a partir do que eu acumulei de experiências, de conhecimentos, inicialmente na área acadêmica, né? Isso me dediquei muito, né? São muitos anos sendo professor, mais de 35 anos, desses mais de 20, cerca de 25 no ensino superior, onde vivi praticamente tudo que tem numa universidade, e agora mais recente na administração superior, portanto lidando mais com a legislação, com as regras, com o que pode, o que não pode, a maneira como fazer as coisas, e eu me apresento hoje como alguém que reúne essa condição de pleitear ser o reitor da universidade, entendendo o que é o papel de um reitor, entendendo os gargalos que a gente tem na nossa universidade, e a partir das relações que eu construí também no Brasil, em várias universidades, avaliando cursos e instituições, né? Hoje eu sou um avaliador de instituição, então alguém que pode ir numa universidade e dizer se ela está apta ou não para funcionar é alguém que reúne condições de olhar para a sua própria instituição e cuidar dela melhor. Até hoje eu estive na condição de vice, tem brincadeiras e mais brincadeiras sobre vice, né? A gente sabe os limites que tem um vice, e eu vivi esses limites, mas estive firme também ali, colaborando, não me omiti, mesmo nos momentos difíceis. Eu poderia ter pulado do barco e ter começado a fazer uma campanha como se fosse oposição, mas não foi esse o meu posicionamento. Eu achei que eu tinha responsabilidade para com as pessoas que também votaram para que eu fosse o vice, e eu permaneci firme até agora, quando eu vi que era o momento de pensar na composição de uma nova equipe de gestão, e por isso que a minha candidatura é uma candidatura que não é a candidatura lá oficial da reitoria. Esse que eu ia exatamente consultar com o senhor, qual a estratégia que será usada pela sua chapa, que tem como vice o professor Valdinei, para que faça essa desconstrução, que é campanha, naturalmente que nos debates isso será levantado, né, nas discussões. O senhor hoje é o vice-reitor, aparentemente seria o candidato da situação. Mas o senhor acaba de dizer que não se trata disso. Como é que vai ser trabalhado isso para separar? Oswaldo, você viveu política, foi vereador, esteve em presidência de Câmara, sabe muito como funciona as estruturas de poder, né? Eu estava compondo uma equipe que chegou na reitoria a partir de uma consulta também, e esse mesmo movimento que agora está acontecendo. Portanto, eu integrava uma equipe, e como integrante de uma equipe, mesmo que eu tivesse minhas discordâncias ali dentro, mas eu fazia todo o meu esforço de manter a unidade, até porque a universidade não merecia
que houvesse uma separação e ela só teria prejuízos com isso. Mas, claramente, dentro da reitoria, algumas pró-reitorias sabem que, se dependesse de mim, essas pró-reitorias já teriam sido mudadas, os seus ocupantes. E agora, quando já tinha chegado quase uma composição de chapa, eu e um outro colega de dentro da reitoria, só que ficou muito claro que a gestão do Anselmo Colares seria uma nova gestão. E nessa nova gestão, alguns dos integrantes não mais estariam fazendo parte. Sim. E isso eu diria que isso foi decisivo para ter um desconforto interno, e a partir desse desconforto aquela chapa não vingou, e eu teria dois caminhos: ou eu ficar fora do processo, que eu cheguei a pensar nisso, bom, então deixa cumprir essa etapa, acabou. Mas depois eu digo, não, eu não posso me omitir de participar, até porque alguns colegas chegaram e disseram: professor, acho que você reúne condições para... Já tem 4 candidaturas postas aí, o senhor pode ser mais uma alternativa para a comunidade acadêmica. Então eu me apresento como essa alternativa e busquei uma composição com um colega que é diretor de uma unidade acadêmica. Na nossa atual administração, a gente houve uma divisão de tarefas. Eu fiquei, por causa da minha formação, eu fiquei responsável pela parte mais acadêmica, pedagógica, organizacional, e me dediquei muito a isso. A nossa universidade, quando nós iniciamos a gestão, ela tinha cerca de 40 resoluções, que são os atos normativos internos. Hoje nós temos mais de 300. Muita coisa que a gente ia fazer não tinha a orientação de como fazer. Essas normativas, elas orientam. Então, hoje, nossa universidade está muito melhor nesse quesito. Agora, o que falta é melhorar os processos, o fluxo dos processos. Então, essa nossa candidatura, ela tem essa clara diferença de que é uma candidatura, por isso que o nome da nossa chapa é Somos o FOPA, porque é uma candidatura que, acima de tudo, ela tem como princípio o fato de ser da universidade, de ser constituída por pessoas que vivem a universidade, por pessoas que não estão preocupadas em atender a um grupo específico. A gente está preocupado em atender a universidade como um todo. Nessa altura do campeonato aí, a atual reitora, ela declarou apoio a alguma chapa, ou a sua? Como é que fica a situação dela nesse processo de eleição? Ou ela fica resguardada aqui e deixa acontecer? Como é que está? Nessa construção de uma chapa oficial, uma chapa da reitoria, foi uma construção mais recente, eu tinha me posicionado o seguinte: eu não seria mais vice. Isso estava claro. Ela sabia que não haveria possibilidade de voltar Raimundinho e Anselmo. Né? Eu acho que era só mesmo esse mandato. Não dava mais para ser dessa maneira, por algumas razões que eu não vou aqui explanar. E também não ficava claro se ela viria ou não candidata. Ficou isso durante muito tempo ainda, essa dúvida. Quando ela declarou que não viria mais, nós tínhamos entendimento, e eu acho que é natural esse entendimento, de que o vice seria o candidato à sucessão. Só que alguns integrantes lá das pró-reitorias acharam que não, que tinha que discutir essa questão. Meu nome foi submetido a uma apreciação interna, ele chegou a ser considerado para essa composição, com outro colega também da reitoria, que depois declinou. E é candidato. Pois declinou da candidatura. Sim. É estranho que ele não poderia ser candidato a vice, mas pôde ser candidato a reitor. Então ficou claramente ali perceptível grupos, né, que estavam mais próximos ali, alguns setores dentro da reitoria, que apoiavam mais a ele do que a mim. Então, por conta disso é que essa candidatura minha ela tem essa característica. Agora, a posição da colega reitora, como você me perguntou, ela já havia, eu presenciei isso, ela já tinha dito para várias pessoas: olha, o professor Anselmo é a pessoa que está aqui conosco, é uma pessoa que está apta a ser reitor. Então, eu imagino que ela hoje está numa posição tanto quanto delicada. A conversa que eu tive com ela me disse que ela ficaria um pouco... na retaguarda. Sem se manifestar. Depois eu vi um manifesto dela dizendo que ela considera que tem 3 chapas que são de um mesmo campo, né? E aí é bom que fique bem claro, né? O fato de... o que está se considerando campo aqui? Nós temos uma das chapas que claramente ela se apresenta como uma chapa que foi a reconfiguração da reitoria anterior, né? Tem uma chapa que tem essa característica. Sim. Tem uma outra chapa que, embora não seja
majoritariamente o grupo da reitoria passada, também tem alguns integrantes da reitoria passada e tem outros novos ali que se incorporaram. E tem 3 chapas que, de certa forma, são oriundas do movimento que gerou essa atual reitoria, né, que é a chapa lá do Tiago, né, que é a chapa de um professor que foi nosso pró-reitor e cuidou dos assuntos estudantis, e a minha chapa. Então ela se posicionou dizendo que tem um campo onde ela estaria, digamos assim, representada nesse campo. Certo. Mas o certo é que será uma nova gestão. Então a fase da professora Raimundinha foi cumprida. Eu acho que ela fez algumas coisas interessantes, eu não vou agora desconsiderar a colega, eu acho que eu aprendi muito com ela. Inclusive, uma coisa muito importante que eu aprendi foi a capacidade de mediação, a capacidade de escutar, que era uma coisa que eu também já tinha, mas eu acho que eu aperfeiçoei no convívio com ela. Só que me parece que faltava alguma coisa. Porque você, diante de uma situação de conflito, você atende os lados conflitantes, né? Você dialoga bem, mas em algum momento você tem que tomar a decisão. Isso me parece que faltava, isso é uma coisa que eu quero corrigir. Certo. A universidade precisa de decisões para que as coisas aconteçam na celeridade que o mundo exige. Tá. Então vamos agora, se falando há pouco a questão do compromisso, vamos falar agora dos compromissos, das ideias que a sua chapa vai defender para naturalmente ser eleito, né? Se chegar aí ao cargo de reitor, ser implantada a ideia, ou as ideias, ou o plano de trabalho. Tá certo. Nós construímos o nosso plano elencando 5 grandes eixos estratégicos, que é o do ensino, as interações com a comunidade, tanto interna como a sociedade de modo geral, o eixo da infraestrutura e sustentabilidade, da pós-graduação, a pesquisa e inovação, e o do planejamento institucional. Dentro desses grandes eixos, nós colocamos as nossas intenções. Agora, é bom que se registre que a universidade ela é regida por um estatuto e um regimento, que ali diz o que pode e o que não pode fazer. Tem também as resoluções que eu falei no início da entrevista, né, que são as nossas normativas internas, e além disso tem um documento muito importante e fundamental que chama Plano de Desenvolvimento Institucional. É conhecido pela sigla de PDI. Então, assim, eu não posso fazer uma proposta que esteja em descompasso... Contrariando lá o que diz o Estatuto. Isso, todos esses documentos. Então, as propostas elas têm que estar ancoradas naquilo que é possível fazer. E, além disso, tem um orçamento que a gente recebe. Então, existem, talvez, colegas que, por desconhecer o funcionamento, podem estar apresentando propostas um tanto quanto mirabolantes, inexequíveis, né? E aí tem que saber de onde é que está saindo o recurso para viabilizar essas propostas. A gente sabe também, eu vivi isso intensamente, a gente sabe das grandes demandas que a nossa universidade tem, principalmente na questão da infraestrutura, né? E no apoio para que os cursos possam promover melhores e expansão condições. Também para outros campos. A expansão para os outros. Inclusive, eu tive um papel importantíssimo nessa expansão, que foi o de... Eu batalhei muito para que os campos fossem credenciados, né? E depois do credenciamento dos campos, precisava autorizar os cursos e autorizar os concursos. Se forem ver nos documentos da época, essa autorização partiu de mim, claro que com o apoio de toda a equipe da reitoria. Certo. Professor Anselmo, a gente, em todos os candidatos que já conversamos aqui, essa questão foi levantada, a questão da partidarização. Há uma impressão de que a UFOPA ela é muito partidária. Na sua avaliação, ela é partidária? E se no seu plano, tem como separar isso tudo? Eu não diria que ela seja partidária, mas o fato da reitora ser esposa de um deputado estadual, né, de um partido, isso criou essa imagem. Eu presenciei, inclusive, um esforço muito grande dela de evitar que isso acontecesse, mas inevitavelmente o fato de ser, né, leva a isso. Nesse quesito eu acho que eu levo vantagem pelo fato de que há muitos anos eu já tive militância política lá na minha juventude, lá para trás, eu não me arrependo disso, né, foi um momento da minha vida importante, mas depois eu resolvi que eu teria que seguir a carreira acadêmica, inclusive aquela fase que eu ainda estava no rádio, no jornalismo, eu percebi que estar vinculado a um partido não era legal, né? Porque
algumas reportagens que eu tinha que fazer, algumas matérias, e aquilo me criava uma dificuldade. E por isso que eu fui saindo do partido político e primeiro me investindo mais na minha formação. E a partir de então eu tenho adotado uma postura de bom relacionamento. Certo. Eu acho que em Santarém eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu posso considerar que eu tenho bom trânsito com todos os partidos, com figuras de vários partidos. É assim que eu quero me portar como reitor da universidade. Um reitor que dialoga com todos os partidos, mas que não está associado a nenhum deles. Até porque a gente precisa do apoio de todos. Aí a pergunta agora é em relação a recursos. O senhor hoje tem talvez mais facilidade do que os outros candidatos, porque conhece a realidade estando dentro lá durante esses anos, sabendo o aporte de recursos que tem disponível para a execução das demandas. Como é que o senhor analisa essa questão aí? Com certeza. Se a gente pegar os últimos 3 anos, nós tínhamos em 2015 180 milhões, em 2016 já foi para 171, em 2017 168 e vai caindo cada vez mais, né? É uma situação muito desconfortável, porque estão aumentando as necessidades, né, as ações que a universidade desenvolve e o recurso está caindo. O que eu vejo que é possível é que nós empregamos uma parte muito substancial do nosso orçamento em contratos. Embora falem que aluguéis, que a gente gasta muito com aluguéis, é verdade, mas o aluguel é apenas um pedaço dos vários contratos que tem, né? São mais de cerca de 26 milhões que a UFOPA gasta anualmente com contratos. Desses, apenas cerca de 2 milhões é com aluguéis, dos 26. Então, tem muitos contratos que têm que ser revistos, têm que ser aperfeiçoados. E também tem situações em que a gente não consegue gastar os recursos. Um candidato já disse que a UFOPA devolve 50% do dinheiro. Nunca houve devolução do dinheiro, mas ele está preso em restos a pagar. Tem cerca de 35 milhões que a gente tem em restos a pagar, que pode usar esses recursos, melhorando os procedimentos internos no fluxo dos processos, tanto em licitações, como também nas compras, através dos pregões. Então a gente tem que fortalecer essas áreas da nossa atuação, a nossa administração tem que ser mais ágil para que a gente possa gastar melhor os recursos públicos e melhorar, enfim, toda a administração. Professor, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque inclusive ela é muito atual, haja vista ser explorado esse assunto por alguns veículos de comunicação, inclusive aqui o próprio nosso veículo já mencionou, em relação àquela possibilidade da aquisição do seminário para servir de infraestrutura. O senhor tem conhecimento disso? Tem realmente, tem fundamento isso? Agora, mais recente... Como é que pensa hoje o candidato? Então, mais recente agora, depois que eu me afastei da reitoria, eu sei que estão continuando essas tratativas. E eu tenho dito assim, não será surpresa para nenhum dos candidatos que estão, que quando a gente assumir, qualquer um que assuma, não será surpresa se esse imóvel tenha sido comprado. Se ele foi comprado, tem que ver como usá-lo. Certo. E aí, no meu ponto de vista, ele pode ser usado para a parte administrativa da reitoria, ou com uma estrutura mais cultural, ações que a universidade precisa desenvolver no campo das relações com a comunidade. Certo. Agora, o candidato pensa que cada vez mais espalhar a UFOPA não é uma coisa boa. Eu acho que foi um erro lá para trás, que a gente já paga por esse erro, da universidade estar em vários pontos da cidade, está espalhada, isso gera custos, tanto que a nossa proposta da nossa chapa é pensar em curto, médio e longo prazo. Em longo prazo, a gente pensa em submeter a comunidade universitária à discussão sobre uma cidade universitária, como várias universidades possuem. Verificar uma área, preferencialmente alguma coisa pública, né, que a gente não tenha despesa com isso, mas uma área que possa abrigar o máximo das estruturas da universidade. Não vai ser a nossa gestão que vai ser capaz de fazer, isso seria ilusório, mas plantar a semente é possível. Certo. Então isso para longo prazo. Para médio prazo é tirar do papel, né, licitar e colocar as obras que já estão projetos prontos, né, licitar e colocar em execução essas obras dentro das áreas que nós já dispomos. Ali no campus Tapajós ainda tem áreas suficientes para fazer
essas construções. Só que são construções demoradas, construções que levam em torno de 3, 4 anos. Elas precisam ser feitas porque são construções arrojadas, são construções adequadas para o funcionamento da universidade. E agora, o terceiro ponto é o do imediato, né? O planejamento para curto prazo. Para curto prazo, a gente propõe construções na base de pré-moldados ou de sistemas que possam ser rápidos para que em menos de um ano a gente tenha salas de aula, principalmente salas de aula e locais para funcionamento de laboratórios que não são tão exigentes em infraestrutura. Então seriam uma espécie de galpões de construções rápidas, mas não galpões de péssima qualidade. Estruturas que possam também ser usadas por muito tempo. Seria um improviso bem planejado. Um improviso para muitos anos. Bem, para terminar a nossa conversa aqui com o candidato Anselmo Colares, professor, à disposição aí, porque nosso tempo não é possível você esmiuçar tudo aquilo que você pensa, né, imagina para, no caso de eleito, implantar. Mas aí vocês devem ter o endereço, onde tenha tudo, então eu gostaria de o senhor aproveitar essa oportunidade para dar o seu recado como candidato e informar isso. Assim, nós estamos no Face aqui, o Somos UFOPA, tem também Twitter, Instagram, essas coisas todas, com o nome Somos UFOPA. E eu peço que agora todos prestem muita atenção nas propostas que todas as chapas estão fazendo, mas associando a proposta com a pessoa que está propondo, né? Eu posso propor coisas maravilhosas, né? Igual nas relações pessoais, quando você quer alguma coisa, né? Você pode, como diz na linguagem popular, você pode prometer tudo, mas aí a capacidade de cumprir o que promete é que é a diferença. Então, de nossa parte, a minha história é uma história de compromisso com a educação, a minha história é uma história de fazer as coisas que eu faço com zelo, com responsabilidade, nunca anunciando coisas que são impossíveis de serem feitas e batalhando sempre para fazer o máximo, né? Para a gente sair da situação que se encontra para uma melhoria. Então eu convido a todos a pensarem, a verificarem que a escolha de um reitor é uma coisa muito séria. Um reitor não é apenas você não vai escolher o cara para tomar a cerveja do final de semana, você vai escolher uma pessoa que vai estar à frente de uma instituição, são menos de 70 instituições desse tipo no país. Então, é um número reduzido de pessoas que ocupam esse cargo, ele tem que ter a postura, ele tem que ter a firmeza na defesa da instituição, e é o que nós nos propomos, uma universidade pública que seja de todos. A gente tem necessidades importantes para os nossos técnicos, para os nossos docentes, para os nossos alunos. A nossa universidade é uma universidade que tem indígenas, que tem quilombolas, que tem toda a diversidade. A gente tem que fazer o máximo por todos esses segmentos, mas tem que pensar a universidade como um todo. Ela é de indígenas e de não indígenas, ela é de quilombolas e de não quilombolas. Ela tem que abrigar a todos, por isso que somos o FOPA. Ok, a gente agradece aqui a sua presença, a sua participação e a TV Impacto, o Jornal Impacto. Estamos fechando, então, aquela rodada com a entrevista que fizemos para tentar levar a sociedade acadêmica, principalmente, mas a sociedade de modo geral, as propostas e os candidatos a reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Um grande abraço a todos e até a próxima.